volta a falar sobre os dados da nova pesquisa divulgada, Exame Ideia, em que Lula aparece com 44% e Jair Bolsonaro com 36% das intenções de voto, com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Amanda Klein, agora com a proximidade do 2 de outubro, esses números podem ficar mais próximos da realidade? Isso significaria que o país estaria praticamente realmente dividido ao meio entre dois candidatos totalmente opostos? É isso, Adriana, parece que vai ser uma disputa muito apertada, mais apertada do que as pesquisas indicavam anteriormente, e isso tem vários fatores. Eu até estava conversando agora com o Maurício Moura, que é o responsável por essa pesquisa de Ideia Big Data, pedindo algumas explicações a ele. Ele me disse o seguinte, que é importante olhar para 2 números nessa pesquisa. Primeiro, as curvas de aprovação e desaprovação do governo Bolsonaro, como essas curvas vão se encontrando, ou seja, a desaprovação foi caindo ao longo do tempo, hoje ela ainda é maior que a aprovação, mas está em 43%, segundo essa pesquisa, e a aprovação subiu para 36%. Então, você tem uma melhoria de avaliação do governo e as rejeições vêm ficando mais próximas também. Na Ideia Big Data, nessa pesquisa, dá uma rejeição muito próxima, a patamares muito próximos entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro continua na frente, 45%, Lula aparece com 42%. Então, parece que você tem aí em curso uma reativação do antipetismo à medida que o pleito avança. Dito isso, o ex-presidente Lula não perdeu votos. As pesquisas, e não só a Ideia Big Data, as outras têm mostrado que ele continua oscilando dentro da margem de erro, mas num cenário muito estável nos últimos meses, em torno de 42%, 43%, 45% dos votos, depende da pesquisa. Quem vem subindo é o presidente Bolsonaro. Isso se dá principalmente no segmento evangélico. Você tem uma acomodação do voto evangélico, provavelmente repetindo alguma coisa parecida com o que já se deu em 2018, quando o presidente Bolsonaro, então candidato, teve 70% dos votos nesse segmento. A gente viu o trabalho, a estratégia, a tática eleitoral do governo de usar principalmente a primeira-dama, Michele Bolsonaro, como um grande ativo para atrair esse eleitor. Isso tem funcionado. Então, você tem essas margens se estreitando, os números de indecisos diminuindo, mas ainda não houve um roubo de votos do ex-presidente Lula. Parece que vai ser uma eleição muito apertada e decidida voto a voto. Pois é, agora, Roberto Mota, é importante lembrar que nós temos visto essa polarização desde o início de todas as pesquisas eleitorais, Lula e Bolsonaro sempre à frente. Você acredita que com o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, teremos alguma mudança substancial? Porque há quem diga que o segundo turno estaria definido. Há quem crave isso. Você acredita nessa teoria? Há quem diga tudo. Há quem diga que pode nem haver segundo turno. A polarização é um fenômeno mundial. Ela não se restringe ao Brasil. Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. O mundo hoje debate 2 visões sobre organização social, política e econômica. A visão da esquerda e a visão da direita. Esse aparente acirramento de posições que nós vimos hoje no Brasil decorre do fato de que até pouco tempo a visão da direita, a visão dos conservadores, a visão dos liberais, ela não encontrava canais de expressão. Hoje, essa visão encontra canais de expressão, não só nas redes sociais, mas como em alguns veículos da mídia, como a Jovem Pan, que realmente premiam a liberdade, a diversidade de opiniões. Então, isso passa essa sensação de acirramento. Não é acirramento, é que antes só havia uma voz. Agora há diversidade de voz. Então, isso vai se refletir nessa eleição e, mais uma vez, eu expresso o meu ceticismo em relação a pesquisas eleitorais. Eu concordo com o Zé Maria, as pesquisas têm ciência, têm método. O que a gente não sabe é se o método é aplicado direito. Nós já ouvimos aqui o CEO de uma empresa de pesquisas dizendo: tem cliente que compra pesquisa, tem cliente que compra resultado. Então, as formas de se fazer uma pesquisa podem alterar o resultado. Agora, à medida que a eleição se aproxima, as pesquisas começam a ficar próximas daqueles 3 institutos que nós já conhecemos: o Datapovo, o Datalive e o Datamoto.
Ô Zé Maria, na campanha, a terceira via ainda tem nas pesquisas alguma chance? E qual nova cara vai ter essa campanha eleitoral a partir de amanhã, com o início das propagandas em rádio e TV, hein, Zé? Um momento importante para os candidatos? É muito difícil. Olha, Adriana, há um debate desde o início sobre estes tais indecisos e sobre os tais que estão votando no Lula contra o Bolsonaro e Bolsonaro contra o Lula, né? Mas essa tese nunca empolgou e, pelo contrário, a gente vê o crescimento do presidente Jair Bolsonaro exatamente diante de uma redução dos votos em outros candidatos, como Ciro e a própria Simone Tebet, né? Então é muito difícil mudar, até porque a campanha está muito curta, nós estamos próximos demais das eleições. Só um fato muito extraordinário é que poderia mudar esta polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Agora, Amanda, você entende que vai haver uma mudança de tom, de discurso? Ciro Gomes e Simone Tebet devem partir para o tudo ou nada em questão de dias ou semanas? Eu acho que é muito difícil. O cenário está cristalizado, por mais que eles insistam, e eu acho muito importante que a gente tenha outros candidatos fora dessa polarização, para não ficar tão cristalizado, mas mesmo assim a verdade, a realidade é essa. O que eu acho mais provável que aconteça, Daniel, é que na reta final da campanha haja uma corrida pelo voto útil. Então é possível que você veja aí um esvaziamento das candidaturas, se as pesquisas continuarem apontando isso, um estreitamento da margem entre Lula e Bolsonaro, uma corrida pelo voto útil, uma desidratação no final, na reta final, das candidaturas de Simone e de Ciro Gomes em direção a algo que seja mais viável, mais promissor. Eu tenho a chance de ganhar, né? Viabilidade, que seria Lula ou Bolsonaro. Aconteceu exatamente isso em 2018. Vocês lembram como murchou na reta final a candidatura de Geraldo Alckmin, principalmente quando o eleitor se deu conta que talvez Ciro Gomes pudesse ser essa terceira via. Tanto que ele acabou com 12, quase 3% dos votos. Eu imagino que esse cenário se repita nessa eleição. E um adversário vai focar muito no erro, no tropeço do outro. Como o Zé disse, como é um tiro curto, uma corrida de 100 metros, pouco mais de 30 dias até a eleição, não pode errar, você não pode errar. Por isso os debates, sabatinas e participação em cada um desses eventos é considerado com muito cuidado pelas duas campanhas principais, que têm mais vantagem, Lula e Bolsonaro, porque eles têm medo justamente de se tornar vidraça, de se tornar alvo do adversário, de errar, de ter um tropeço grande e disso mexer aí nesses números de pesquisa. Então teremos campanha no rádio e TV, sendo que o ex-presidente Lula tem em torno de 1 minuto a mais que o Bolsonaro e temos uma campanha muito forte acontecendo nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, principalmente em grupos de WhatsApp, são privados, muito mais difícil de monitorar, em que muitas fake news correm soltas, como essa, por exemplo, que a esquerda vai fechar templos e igrejas. Isso nunca aconteceu, não aconteceu no governo Lula, não aconteceu no governo Dilma, pelo contrário, em muitos momentos eles tiveram o apoio de segmentos evangélicos, portanto é mentira que a esquerda vai fechar templos e igrejas, mas esse tipo de mentira corre solta em grupos privados de WhatsApp. Mota, a terceira via não pode ser desprezada, a gente não deseja, mas pode acontecer um problema de saúde ou um processo qualquer criminal surpresa com um dos dois principais candidatos e aí o próximo da fila, no caso do Ciro, seria o que subiria. E a gente citava a Simone Tebet, amanhã a gente recebe a candidata à presidência aqui no Jornal da Manhã, a partir das 7h30 para a sabatina. Eu sei que o Mota não gosta de revelar, claro, as perguntas dele, mas quais assuntos principalmente você imagina que a nossa audiência, que a população, o eleitor, gostaria de saber dela? Eu acho que o principal são as ideias, né, Adriana? Eu sempre repito isso, porque eu acho que isso traduz o sentimento do eleitor comum. O eleitor comum quer saber o seguinte: senhor candidato, o que é que o senhor pensa sobre as coisas que importam para a minha vida? O que é que o senhor pensa sobre as questões da economia? O que é que o senhor pensa sobre a segurança pública? Eu acordo cedo, vou para o ponto de ônibus, sempre com medo de ser assaltado. Eu vejo assaltos no ônibus. Quando eu saio para almoçar, eu saio preocupado, né? O que é que o senhor pensa sobre essa história de espionagem em grupos de WhatsApp? As pessoas estão preocupadas, né? Será que eu vou poder, na festa de aniversário da minha sogra, que é domingo agora, será que eu ainda vou poder fazer aquelas piadinhas de tiozão?
Ou será que tem alguém da polícia secreta lá me espionando? A Amanda levantou um ponto muito importante aqui, né? A questão do respeito à religião. Nós temos visto no Brasil e na América Latina episódios de desrespeito à religião. Está acontecendo agora na Nicarágua. Padres presos. Nós vimos ano passado acontecendo no Chile, igrejas queimadas e depredadas. Nós vimos acontecer aqui, se eu não me engano, em Curitiba. Um vereador do PT invadiu uma igreja no meio da missa. Então, veja bem, se um vereador do PT faz isso no meio de uma missa, na véspera da campanha eleitoral, eu acho que é justo e legítimo que as pessoas se preocupem com o que pode vir a acontecer depois, né? E eu acho que é justo, legítimo e permitido pela democracia que elas expressem essa preocupação nos grupos de WhatsApp. Agora, depois do que aconteceu ontem, eu acho que todo mundo está pensando duas vezes em escrever coisas no grupo de WhatsApp, ou comentar alguma coisa no ônibus, ou numa mesa de um clube, porque pode ter alguém ouvindo, esse alguém pode fazer uma matéria num jornal, que veja bem, essa matéria que originou as operações contra os empresários, ela não foi classificada de fake news.